Graça e paz a todos vocês, esse é o nosso penúltimo devocional. E hoje o nosso subtema é Filhos, como permanecer felizes com eles. Quando eu comecei a estudar para esse tempo de devocionais, eu fui me aprofundando no assunto e eu fiquei surpreso de quantos artigos há na internet que falam de pais que se arrependem de ter sido pais ou mães que se arrependem de ter se tornado mães. E lendo os motivos, eu fui percebendo que muitos deles podem não ser justos, mas alguns foram construídos. E se lá atrás tivessem sido corrigidos, quem sabe, ao chegar naquele ponto da vida, eles seriam felizes com os filhos se tivessem tido uma outra forma de começar. Por isso eu quero dar hoje alguns conselhos para vocês, para que a gente possa tomar cuidado para não chegar a esse ponto. Primeiro conselho: façam as coisas para a glória de Deus. Se vocês vão ter filhos, façam porque vocês entendem que esse é o propósito de Deus para a vida de vocês, porque vocês querem fazer a vontade de Deus e querem glorificar a Deus nisso. Não tenham filhos porque os pais da esposa querem, porque os pais do esposo querem, ou porque só vocês sempre sonharam com isso, ou então porque vocês não aguentam mais aquela pergunta: e aí? Quando vai vir o filho? Quando vai vir o bebê? E aí você não aguenta mais, vamos logo fazer esse bebê, porque senão esse pessoal não deixa perrear a gente. Não. O motivo que a gente deve ter filhos é porque nós queremos obedecer a Deus, nós queremos ser instrumentos de Deus. E aí precisa que você lembre daqueles princípios que eu falei segunda, terça e quarta, do que envolve criar filhos. E quando você entende esses propósitos, quando você entende esses princípios, com certeza você vai entender e fazer as coisas dentro da vontade de Deus e não da vontade dos outros. Segundo, um problema que às vezes há dentro do casamento e que gera arrependimento é a solidão da paternidade e da maternidade, principalmente da maternidade. Olha, é incrível como muitas mulheres têm que levar sozinho a carga de criar filhos. E no lar cristão, às vezes de criar, de sustentar, às vezes de suporte espiritual, e tudo fica em cima da mulher. Então às vezes chega um momento que ela diz: rapaz, eu preferia não ter tido os filhos, porque eu faço as coisas sozinhos. Eu já fui em escolas e vi que a maioria absoluta são mulheres que estão lá, em presídios são mulheres que estão lá. E mesmo que a justificativa seja porque os homens estão trabalhando, mas muitas vezes nós homens, quando precisamos de folga para fazer alguma coisa ou de um tempo para fazer alguma coisa que nós consideramos urgente, a gente tira um tempo para sair do trabalho. Por isso, o homem deve ser alguém que se torna parceiro da sua esposa. Eu começo dizendo o seguinte: comece resolvendo aquelas coisas que são nossas e que nós procrastinamos. Vou dar 2 exemplos aqui. Aquela pia que já faz 6 meses que não é consertada, aquela torneira que ela continua vazando ou pingando ou não funciona direito, aquela porta ou aquela fechadura que já faz 23 anos que não é consertada. Essas coisas que para o dia a dia da esposa são importantes, às vezes até prejudicam o desenvolvimento do serviço dela, mas que você vai procrastinando. Isso também torna a vida dela difícil. Mas você pode auxiliá-la nas coisas, nos deveres normais da casa, de cuidar de uma criança. Eu me lembro que a Melanie me ensinou como dar banho nos bebês, como limpar os bebês, que era diferente limpar uma menina do que limpar um menino. Então, essas coisas ajudam, porque sua esposa está exausta muitas vezes quando você chega do trabalho, já porque ela passou o dia cuidando dessas crianças, ela precisa de uma folga. E mesmo que você esteja cansado, aí vem o ato de sacrifício e o amor por ela, como Cristo se sacrificou pela igreja. Você deve lembrar que Marcos conta que Jesus Cristo passou o dia todo trabalhando. Quando ele chegou em casa, tinha uma multidão à porta dele. Ele foi e atendeu a todos. Então esse amor que Jesus Cristo teve pelos necessitados, pelo seu povo, é o amor que Cristo pede de nós para com as nossas esposas. Terceiro, um outro motivo que leva pais e mães a pensar na questão da não paternidade ou se arrepender é a desvalorização da maternidade e paternidade. Isso é, muitas mulheres que são, por exemplo, algumas que são só do lar, elas muitas vezes são desvalorizadas pelos próprios maridos. Eu não estou falando nem da sociedade, estou falando dos próprios maridos. E muitos maridos muitas vezes são desvalorizados pela mulher, e aqui daqui a pouco eu vou falar por quê.
Então, muitas vezes o marido que tem, vou aqui usar o exemplo de mulheres que estão do lar, às vezes ele trata a esposa como se ela não estivesse fazendo nada em casa. Às vezes ele chega até o ponto de dizer: o que você fez o dia todo? Cuidou dos filhos, foi suficiente. Então, muitas vezes, tem mulheres que precisam sair de casa para poder colocar dinheiro em casa para o marido começar a valorizá-la, porque ele acha que o fato que ela fique em casa, muitas vezes, ele pode não dizer, mas a trata como fosse inútil. E porque ele não entende. Por outro lado também, muitas mulheres debocham dos maridos simplesmente porque às vezes eles não têm jeito de como tratar uma criança. Às vezes as pessoas falam, debocham dos homens: não sabe nem segurar a criança, olha, não sabe nem como faz isso, sabe nem como trocar uma fralda. Então muitas esposas detonam a paternidade do seu marido, ao invés de incentivá-lo, ao invés de ajudá-lo, ao invés de mostrar valorização. Se tem uma coisa que eu posso louvar a Deus na minha esposa, é que ela nunca se desfez da minha falta de habilidade, em muitas vezes, de cuidar dos nossos filhos. Pelo contrário, ela sempre me incentivou e sempre me elogiou. Então isso ajuda a gente a querer melhorar, isso ajuda a gente a querer continuar. E aí eu quero só voltar um pouquinho, que eu esqueci de falar sobre a solidão da paternidade. Muitas vezes os homens são muito sobrecarregados com o negócio de trabalho. Então, a mulher também pode ajudar com essa questão da paternidade, às vezes perguntando se tem como ela ajudar ele também nesse peso de cansaço, mas que é também uma bênção, que é o trabalho. Como é que ela pode ajudá-lo para que ele possa ter um pouco mais de descanso ou um pouco mais de alívio nesse ministério de sustentar o lar? Eu lembro que muitas vezes a minha esposa chega para mim e diz: tem alguma coisa que eu posso lhe ajudar? Falando do meu trabalho. Às vezes eu digo: não, ou então faça isso. Então isso é muito bom, porque eu sei que apesar da dureza do trabalho, eu tenho alguém do meu lado que está pronto a me ajudar, inclusive naquelas minhas responsabilidades. Tá bom? Vamos lá. Quarto conselho. Muitos pais não querem mais, ou se arrependem de ter filhos, não querem mais ter filhos ou se arrependem de ter filhos porque eles dizem que os filhos estragam a relação. Então um conselho: não deixe seus filhos estragar a relação, não deixe extinguir a comunhão do casal. Então, muitos pais, homens, eles se sentem desprezados porque muitas vezes a mulher investe tanto no filho que esquece do marido, e esquece que o marido tem necessidades externas e internas, tá certo? Pessoais e íntimas, que só você pode suprir. E isso é muito importante. Tem homens que são mais sensíveis, outros menos sensíveis, mas todos sentem falta da esposa. E às vezes a mulher se dedica tanto ao marido que ela esquece ao filho, que ela esquece do seu marido. Da mesma forma, muitas vezes os maridos, por verem isso, eles esquecem que a mulher tem algumas também necessidades e ansiedades pessoais. E é aí onde entra a parceria. Você pode muito bem uma tarde ficar com os filhos para que ela possa sair, para que ela possa ir ao salão, para que ela se sinta mulher ainda, para que ela se sinta bela, para que ela se sinta bonita, e tudo isso eu posso dizer com um objetivo: é para você. Então ela precisa sentir que ela ainda está viva, que ela ainda é uma pessoa que pode fazer certas coisas. E aí é onde entra a questão da comunhão. Quem tem pais próximos, avós, é nesse ponto que eu acho que os avós são importantes. Pega aí uma noite e diz: papai, mamãe, você pode ficar com o meu filho, os nossos filhos, que nós vamos sair, vamos dar uma passeada, vamos ao restaurante, aqueles que vão ao cinema, vão ter um tempo juntos. Para isso eu acho que é válido deixar os filhos com os avós, não para que os avós criem. Então, não deixe que os filhos matem a comunhão do casal. Quinta sugestão que eu dou: quando você encontrar alguém que está passando por essa crise, ao invés de você descer-lhe o pau, usando às vezes até a Bíblia, tente compreender que muitas vezes essa pessoa está passando uma dificuldade muito grande, talvez está passando um desses problemas que nós estamos falando aqui. Ao invés de já criticar: mas como você está sendo desobediente a Deus, você está indo contra... Não, às vezes a pessoa precisa ser ouvida. E depois você vê se de fato cabe uma correção de pensamento, de
conceitos e ofereça ajuda, porque para criticar tem muito. Às vezes é uma mãe que está tão sufocada que precisa de uma ajuda. Eu sou muito grato a Deus, porque no tempo das cesarianas, que a Mel estava se recuperando, houve irmãs em Cristo que vieram em casa ajudar a fazer as coisas, porque eu tinha que trabalhar também, e ela poder ter um pouco de alívio naqueles dias. Então sou muito gratos. São pessoas que vieram e ajudaram. Mas muitas mulheres têm que se virar sozinhas e aí muitas vezes isso acaba trazendo um desgosto na maternidade. Sexto conselho: crie seus filhos na disciplina de admoestação do Senhor. Provérbios 29:17 diz: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar sua mãe. Quer dizer, muitos pais não criam os filhos como a Bíblia ensina. E aí colhem esse fruto quando eles são mais velhos. Esse é um dos motivos que eu li, porque alguns não querem ser pais ou se arrependem de ser pais, porque os filhos dão muito problema, principalmente quando vão crescendo. Se você cria na disciplina do Senhor, há uma forte tendência, há uma forte esperança de serem filhos que vão ser obedientes, que vão ser respeitosos, que vão ser filhos que temem ao Senhor. Por isso, crie seus filhos na disciplina, admoestação e no temor do Senhor, porque há esperança de Ele trazer felicidade na sua velhice e você, como diz o salmista, você veja o filho dos seus filhos e tenha paz sobre Israel. Último conselho que eu quero dar aqui para vocês: preparem seus filhos para o plano de Deus, inclusive para serem pais e mães. É interessante que muitos pais e muitas mães não são bons pais e boas mães, não é porque eles sejam ruins, mas é porque nunca foram preparados para isso. Nunca viram modelos para isso. Por isso, você que é pai, você que é mãe, prepare seus filhos. Se é homem, prepare seu filho para ser um pai. Prepare o seu filho para ser alguém que sabe cuidar de uma criança, alguém que vai ter cuidado com o bebê. Então, pode preparar sim um filho para isso. E o exemplo do pai é a melhor coisa. Se é um pai que ajuda a mãe, ele vai ver esse exemplo em casa. Da mesma coisa, as mães devem preparar suas filhas para serem mães, para um dia cuidarem de uma criança, cuidarem de um bebê. E se você prepara seus filhos para esse futuro, quando chegar esse momento, não será tão difícil para eles. Será de alguma forma difícil, porque nós já falamos nas devocionais anteriores que é difícil, mas há um princípio por trás. Mas se você prepara eles, isso será muito melhor. Muitos pais se preocupam muito com a preparação técnica dos seus filhos, a formação técnica dos seus filhos, mas nunca os preparam para a vida familiar. Por isso, prepare seus filhos para o plano de Deus, inclusive para ser pais e mães. Esses são os conselhos que eu gostaria de dar, e são conselhos que servem para mim, servem para vocês, porque eu também preciso melhorar em muitas áreas aqui. O meu desejo é que o meu lar e o seu lar cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém.